com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a educação física e a diversidade. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a professora universitária e também pesquisadora na área, doutora Roberta Gaio, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Diálogos, uma alegria recebê-la. Olá, Anderson, um prazer estar aqui contigo, falando sobre educação física, que é praticamente toda a minha vida. Eu fico muito feliz, professora, com a sua presença e já quero começar a fazer uma pergunta que eu acho que é um grande desafio e também um instrumento de trabalho, né? Que é pensar a educação física e o relacionamento que ela tem com a diversidade. Como é que a gente pode relacionar e quais possibilidades, né, do fruto desses dois conceitos a gente pode colher? Anderson, a educação física é uma área de conhecimento que estuda o ser humano que se movimenta. E que ser humano é esse? Esse ser humano diverso, tá? De várias cores, de vários sabores. E a educação física, ela trabalha com o movimento, e o movimento com pensamento, com emoções, né? Com essa questão da sociabilidade. E ela vai contribuir muito para esse desenvolvimento desse ser humano, e também o desenvolvimento das melhores qualidades humanas, desde a criança até o idoso. Professora, quando nós falamos sobre isso, eu acho que a questão da educação física, que tem uma relação muito íntima, né, com o esporte, e quando nós colocamos o elemento da diversidade, eu acho que ele se aplica muito à questão dos esportes coletivos, né? E aí, eu queria muito que a professora falasse sobre essa questão, né, do esporte coletivo, da coletividade, no apoio ao conceito da coletividade. Como é possível analisar esses dois elementos, professora? Olha, primeiro a gente tem que pensar, como a educação física é uma área de conhecimento, é importante a gente sempre pensar na formação profissional. Quem é esse professor ou professora que vai trabalhar com a educação física? Qual o olhar que ele tem para o ser humano, para o esporte, para o movimento? Aí sim, você pega o esporte coletivo, ele nos dá a possibilidade de trabalhar a cooperação, né? Trabalhar todo aquele sentido de grupo, né? Porque tem um líder, mas o líder não é ninguém se não tiver os demais. Então, isso é um fator muito importante para o professor trabalhar, seja na escola ou fora da escola. Mas não é só o esporte coletivo, né? O individual também ele proporciona isso. Porque o aluno, a criança, o jovem vai aprender que a competição se dá no tablado, se dá na quadra e não fora. A gente sabe muito bem a importância do fair play. Entender o adversário não como um inimigo, mas como alguém que está competindo com você na hora do esporte, né? Mas fora isso, é um grande amigo, uma possibilidade de encontro. Precisa fazer muito trabalho aqui no Brasil, né? Porque a gente vê muitos problemas, principalmente com as torcidas de futebol. Então, mas eu acho que tem uma questão muito interessante, né? Porque as torcidas normalmente estão torcendo e não jogando. Talvez essa seja a questão que precisa ser trabalhada no sentido de colocar o esporte, o entendimento de uma cultura de paz que talvez a gente ainda está um pouco distante? Então, olha, esse pessoal está torcendo, mas se a gente pensar, esse pessoal passou ou deveria passar pela escola. Então, voltamos na importância da educação e da educação física escolar. É lá que as crianças vão aprender o que é competição, a importância do fair play, o adversário e o lugar dele, como torcer e entender que ele perdeu porque o outro foi melhor. Um dia vai chegar a sua vez. Não é um espaço de guerra, como muitas vezes a gente vê pela televisão, né? Porque se eu não tenho adversário, eu não tenho jogo. Percebeu isso? Professora, e você sabe que ouvindo a professora falar, eu vejo que a questão da competição, por mais que no momento esteja sendo definido quem vai chegar primeiro na natação, por exemplo, quem vai marcar o gol no futebol, mas no fundo, torna-se um ambiente de muita amizade, né? De relacionamento interpessoal muito saudável. Isso, se for feito um bom trabalho, né? Porque quando eu volto a dizer, o esporte não é gente, educação física não é gente.
São áreas de conhecimento, conteúdo, né? Então, quem trabalha com esse pessoal é o professor de educação física, é o técnico que é formado em bacharelado, né? Esse pessoal é que vai ensinar, vai dialogar e mostrar a importância do esporte e também como um espaço de encontro, porque é um espaço de encontro. O coletivo é um espaço de encontro, o individual é um espaço de encontro, e um encontro que começa micro e vai além, né? Pode imaginar os Jogos Olímpicos, quantos encontros? Você já trabalhou nos Jogos Olímpicos como voluntário? Isso é fantástico. Então, o esporte é para unir. Professora, eu gostaria, inclusive, aproveitar nessa nossa conversa, que a professora falasse um pouquinho sobre o conceito da interdependência. Eu acho que o esporte traz muito isso, né, no sentido de saber que, para chegar a um resultado final, é necessário o trabalho de muitas mãos, né? Hoje em dia, quando a gente fala em esporte de alto rendimento, nós temos as equipes multidisciplinares. Não é só o professor de educação física, o técnico, o preparador físico, você tem outras áreas que devem atuar junto, né? A questão da psicologia, a questão do preparador físico, um fisioterapeuta, a questão, né? Então, você tem um conjunto de profissionais que vão atuar no sentido de dar aquele suporte para o atleta, seja coletivamente ou individual. O meu esporte é considerado um esporte individual, mas em todo momento você deve ter essa equipe multidisciplinar. Uma andorinha não faz verão. Nunca fez, né, professora? Né? Então você tem que ter esse trabalho. É diferente da iniciação. A iniciação, um profissional de educação física, bem formado, bem capacitado, dá conta de fazer um trabalho lúdico inicial e depois a criança vai encontrando seu lugar no mundo. Professora, quero falar aqui um pouquinho sobre a questão da ginástica rítmica, né, que é a sua área de concentração, de estudo e de trabalho. Ela é uma modalidade que, no entendimento da professora, esses elementos todos que nós estamos conversando, ele é gerado a partir de uma precisão ainda maior por conta de todo um detalhamento que existe nesse esporte? Ó, a ginástica rítmica, ela é uma trilogia. 3 coisas somadas vão dar aí a ginástica rítmica. Considerada elementos corporais. Ok. Então, o corpo. Aparelhos, que são aparelhos manuais, bola, fita, né, arco, massas e bola, aí corda. E você tem a música, o ritmo, né, que vem aí com a expressão corporal. Então, ela tem essas 3 coisas. E ela tem uma grande influência da dança, da arte cênica. Na sua origem vem essa influência. Quando a gente pega a história da ginástica rítmica, ela nasce da história da ginástica, dos métodos ginásticos, mas através de um movimento renovador na Europa, e chega a sua concretude a partir da influência dessas áreas artísticas. Então, tanto é que ela tem um código de pontuação que vai dizer o que está errado, o que está certo, o que vale mais, o que vale menos, né? É uma composição coreográfica de conjunto, 5 meninas e individual. Então, ela tem esse viés artístico aí muito grande. Para a gente compreender, por exemplo, o resultado final de uma apresentação, o trabalho desses 3 elementos, eles são feitos de forma separada e depois são reunidos num outro momento? Como é que é feito isso, professora? Assim, quando você olha para a iniciação, as crianças, elas vão aprendendo do movimento mais simples ao mais complexo. Então, você Mas todos juntos, com os elementos todos juntos? Quando você olha, por exemplo, que eu falo para você do ritmo. Sim. Ritmo, ela é uma capacidade proprioceptiva. Você tem ritmo interno, ritmo externo. Eu até brinco com os alunos, né? Quando eles falam, eu não tenho ritmo. Então já morreu. Porque ritmo é vida. Todo o seu organismo, ele tem um ritmo. Você sente quando alguma coisa aconteceu que o seu coração fica acelerado, né? Então você tem um ritmo biológico. E você tem daí um ritmo coletivo, um ritmo individual, um ritmo imposto, cultural. A criança, quando ela faz um movimento, ela leva esse ritmo.
Só que, às vezes, é necessário que você trabalhe para além desse ritmo, um ritmo imposto, porque a música vai trazer um ritmo imposto. Né? A música é um ritmo métrico, tem frases, ninguém precisa ser músico para ensinar ginástica rítmica. Se você tem esse conhecimento musical, melhor ainda. Mas o importante é você estudar o ritmo e fazer essa experiência do ritmo. Então, tem hora que você trabalha os elementos corporais, ali tem ritmo? Tem, mas o foco não é o ritmo. Tem hora que você trabalha as capacidades físicas, velocidade, coordenação, flexibilidade. Tem os outros elementos também, mas o foco tá sendo a capacidade física. Tem hora que você trabalha, então você trabalha, ora a preparação, o desenvolvimento da criança, ora você trabalha os elementos fundamentais da ginástica rítmica e, num determinado momento, você junta tudo. Quando é a iniciação, eu diria que as crianças precisam experimentar e brincar. Então, a iniciação em ginástica rítmica, ela deve ser por meio do lúdico, da cultura infantil, até a criança, aos poucos, se apoderar dos elementos específicos, e aí vai do lúdico ao técnico. Professora, uma curiosidade, a escolha da música tem relação com um certo apreço do atleta ou do projeto a ser executado? Ou os dois? Eu acho que os dois, né? Os dois. Então, vamos supor assim, você está fazendo um trabalho infantil, nas primeiras séries, nas primeiras categorias. Então, você não tem que trabalhar com o que tem a característica da criança. Eu não posso pegar um tango, uma música pesada, para uma criança que está fazendo a sua série pela primeira vez, né? Então, é muito mais uma música infantil que vai se encaixar. Para você ter uma ideia, que bacana, a equipe juvenil competiu agora na Guatemala e pegou o primeiro lugar, conjunto 5 arcos. E sabe qual a música que eles fizeram? Uma música daquele Mario, não é isso? Aquele joguinho? Tudo a ver com a equipe. Não iria se encaixar numa equipe adulta. E a adulta faz o quê? Que música que elas estão trabalhando? Elas estão trabalhando já uma música brasileira, né? Um samba, uma coisa mais, né? Com a cara do adulto, né? Sim. Então, a música... Agora, você trabalhando, você pode deixar a criança escolher, você pode orientar. Não, essa música acho que não ficou legal. O que você acha? Me traz mais uma, duas, vamos tentar isso. Porque é preciso buscar um casamento, né? Entre o ritmo Isso. da música e os movimentos do atleta. Claro, casamento não. A música, o atleta, tem o aparelho, né? Porque você vai fazer um trabalho com o aparelho corda. O aparelho corda é um aparelho mais veloz, mais dinâmico, né? Diferente de uma bola, que é uma coisa mais solta, mais leve, né? Então, uma música para a corda tem que ser mais dinâmica. Para a bola, pode ser uma valsa. Uma valsa iria bem para uma série de bola. Já para uma corda, acho que a gente não teria um bom casamento. Então, você tem que pensar em tudo. Isso quando é um individual. E quando você tem o coletivo, conjunto, aí você tem que pensar nesse coletivo, né? Todas as crianças, a tentar atender tudo isso, né? É uma arte, né? Quando a gente vai fazer uma peça, pode imaginar, quando se faz uma peça, você pensa em tudo, no começo da peça, a ideia que a peça tem, né? Para passar para o público. A ginástica é assim, ela tem uma ideia guia. Quando você assiste um conjunto de ginástica rítmica, ela está te mostrando alguma coisa. Né? Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora e pesquisadora Roberta Gaio sobre a educação física e a diversidade. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, a gente volta na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta.
ar, Diálogos, com Anderson Junque. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Estamos apresentando Diálogos, com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a educação física e a diversidade. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a professora e também pesquisadora, doutora Roberta Gaio. Professora, eu quero tocar num assunto aqui que eu imagino que para vocês é a ferramenta básica, né, que é a ginástica rítmica e o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Esta é uma preocupação desde os primeiros inícios no esporte? Ô Anderson, é bacana você falar nesse assunto, né? Porque quem já não escutou assim, ó, eu vou fazer faculdade de educação física. Nossa, você vai fazer faculdade de educação física? Que bom, não precisa estudar, né? Você só se movimenta, né? Então, é importante a gente perceber que o movimento, com intencionalidade, ele tem um desenvolvimento neurológico, psicológico, emocional, afetivo, social. Então, é uma complexidade, tal qual o ser humano, né? E quando a gente fala na ginástica rítmica, desde a iniciação, a gente especificamente está falando da ginástica rítmica, mas a gente poderia fazer a ponte com qualquer outro esporte, há essa preocupação da criança se desenvolver mesmo, né? Desenvolve na perspectiva cognitiva, se desenvolve na perspectiva relacional, né? Interpessoal, né? Se desenvolve na perspectiva motora. Então, é um contexto bem amplo e muito importante para o ser humano. O esporte é fundamental, não só o esporte, como a atividade física, de uma forma geral, né? O exercício físico, de uma forma geral. Seria importante que isso ficasse bem claro na escola. Que daí você não teria, assim, o idoso lá na frente, esperando o médico falar. Você precisa fazer educação física. Você tem que fazer um trabalho, ginástica para o cérebro. Você já ouviu falar nisso? Então, todo o trabalho infantil e a vida toda vai dar saúde para esse ser humano, longevidade, vai o desenvolvimento das qualidades humanas. Então, é um contexto bem amplo. Lógico que não é fácil, tem que ter um bom trabalho. Professora, uma curiosidade, quero voltar um pouquinho na questão da questão da diversidade. Quando a gente vê, por exemplo, um grande torneio internacional, uma Olimpíada, uma Copa, né, que traz aí atletas de vários países, quando a gente fala, por exemplo, da diversidade, os treinamentos, no caso da ginástica rítmica, ela tem algumas peculiaridades no sentido, por exemplo, da escolha de uma música, né? Porque a gente sabe que um atleta ele escolheu uma música porque ele tem um relacionamento com aquela música, ele gosta e ela de alguma forma dialoga com ele. Mas você pega, por exemplo, atletas de outros países, o processo é o mesmo? Hoje em dia, quando a gente fala do alto rendimento, quando você olha a ginástica rítmica,
Esse ano nós temos os Jogos Olímpicos em Paris. Então você vai ver, vai assistir, que muitas equipes vão homenagear a França. Então nem vai usar a música do seu próprio país. Isso aconteceu no Rio 2016. A Espanha sambou, a Rússia sambou. Né? Então eles tentaram, eles homenagearam o Brasil, trazendo a cultura brasileira. Então no alto rendimento tudo pode acontecer. Depende de onde é a competição e como eles estão olhando para essa diversidade cultural. Né? Agora, quando a gente fala em diversidade, são vários aspectos, né, Anderson? Sim. Então, eu acho que, assim, uma coisa é a iniciação, outra coisa é alto rendimento. Eu sou uma professora que trabalho muito com a iniciação. Então, a minha preocupação de um trabalho de ginástica rítmica, espaço para os meninos e para as meninas, espaço para todas as crianças, sem biotipo, porque você sabe que o esporte ele tem efeitos também colaterais brutais, que a gente vem com equipe multidisciplinar para amenizar esses efeitos. Por isso que hoje nós temos, inclusive, escola de treinadores, a gente tem capacitação continuada para professores e professoras e técnicos e técnicas. Mas a diversidade, ela deve estar presente, pelo menos na iniciação. O alto rendimento, ele não aceita tanto a diversidade. Ele já seleciona. Você sabe disso, né? Quem joga são os melhores. Esporte feminino, esporte masculino. Ok? Esporte paralímpico, esporte olímpico. Então, isso são seleções. Agora, na iniciação, quando a gente fala de diversidade, tem que ser para todos e todas, sem exceção. E eu gostaria muito de saber se esse conceito ele é muito aplicado e defendido pela Copa Roberta Gaio, que está na 3ª edição, que leva honrosamente o teu nome. Como é que esse conceito é aplicado lá? Eu vou contar para você uma historinha. A Copa Roberta Gaio, ela nasce de um projeto de extensão da Universidade Metodista de Piracicaba, que lá fiquei durante 30 anos, junto com a prefeitura da cidade de Piracicaba. E eu crio um projeto de extensão com o nome Projeto Ginástica Rítmica Popular, no sentido de ser de todos e de todas. A extensão é uma característica da universidade, né? Então, a universidade, quando você olha para uma universidade, ela tem um tripé: ensino, pesquisa e extensão. O ensino é o diálogo, a pesquisa é a busca do conhecimento novo e a intervenção a extensão é a intervenção junto à comunidade. Você leva o conhecimento produzido na universidade para a comunidade e a comunidade traz um feedback. Então, eu criei esse projeto exatamente para dar oportunidade para as crianças menos favorecidas que pudessem vivenciar um esporte que até então, que são 35 anos de projeto, que as crianças pudessem vivenciar um esporte que lá atrás era muito elitizado. E aí a gente criou, desse projeto surgiu uma abordagem metodológica, uma abordagem pedagógica. E as meninas que hoje fizeram faculdade, que são formadas hoje, é que criaram a Copa Roberta Gaio. Para dar continuidade, eu fiquei muito feliz, para dar continuidade a esse projeto que é ligado à ginástica rítmica e à diversidade da condição humana. Então, as meninas que criaram, e aí me homenagearam, presente, eu fiquei muito feliz, muito grata. Então, aí nós estamos, é a liga, não é feito pela federação, isso aí é importante a gente dizer. Quem criou esse projeto, a Copa Roberta Gaio, foi a Liga Metropolitana de Ginástica, que é uma instituição independente e que apoia a ginástica rítmica no interior de São Paulo. Né? Porque você sabe que o esporte vai crescendo, ele cada vez mais vai dar conta daqueles que estão lá em cima. Então, a Liga é um órgão, uma instituição que dá conta de quem está lá embaixo. Então, a criançada que está começando, meninos e meninas, propostas diferenciadas, trios, duplas, aquela coisa mesmo de dar oportunidade para todas as crianças. E eu fiquei feliz em estar à frente desse projeto, junto com eles aí.
Aliás, nossos cumprimentos, né? Muito obrigada. Professora, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do Brasil, né, agora falando do nosso país, como uma sede mundial da ginástica rítmica que vai acontecer em 2025. Queria que a professora falasse aqui primeiro sobre a questão de todo o preparo, né, que vai acontecer e o posicionamento do Brasil frente aos atletas desta modalidade de outras partes do mundo. O Anderson, eu não sei se você sabe, mas quem está hoje no comando da seleção de conjunto de ginástica rítmica do adulto, que vai agora para os Jogos Olímpicos da França, né? É a professora Camila Ferezin. Ela, no final do ano, ganhou o prêmio de melhor técnica pelo COB, técnica dos esportes individuais. Então, isso foi uma coisa fantástica para a nossa ginástica. Então, hoje a ginástica rítmica, ela está, a gente sempre fala, né? Ginástica rítmica hoje é top 10, tá? Entre os 10 melhores países de ginástica rítmica. Isso é um feito nunca alcançado, assim, de uma forma geral, né? Nós tivemos aí medalha de ouro no Mundial de Portugal, as medalhas agora, né, nos Jogos da Guatemala. Então, não é à toa que nós vamos receber o Mundial pela primeira vez aí num país da América, né? Em função disso. E o que representa isso para o nosso esporte? Ganho em termos de novas possibilidades, patrocínio, porque o esporte de alto rendimento não se faz sem apoio. Então, olhar do próprio COB, olhar dos patrocinadores, né? Ganho na perspectiva de outras ginastas, porque a turma, o pessoal que está começando vai assistir, vai conhecer. Então, quando a gente olha que antigamente a gente não tinha essa possibilidade, a internet hoje facilitou a vida de todo mundo, né? Se você pensar há um tempo atrás, você não tinha nem como assistir uma equipe de outro país, a não ser que fosse no campeonato. Hoje você já tem essa facilidade de assistir pela internet. Agora imagine ao vivo, né? Você olhar aquele pessoal que são os melhores do mundo, vão estar aí, né? Então é um ganho geral aí para a ginástica rítmica, para ginastas, para técnicos, para a cultura, que há que se ter uma cultura gímnica. Como é que você divulga o esporte, como é que você melhora a prática, dissemina, a partir de uma cultura que existe. E no Brasil, essa cultura precisa ser presencial. Você assiste ginástica pela televisão? Muito. Se você olhar o futebol e a ginástica. Então, uma criança consegue aprender rapidamente o futebol? Porque a primeira forma dela aprender ela é pela visão. Ela assiste e vai imitar. Então, ela aprende muito futebol se for assim. E a ginástica? Ela aprende muito menos. Aí é fácil quando você olha e fala assim, qualquer lugar do Brasil tem um campinho. Mas a gente assiste. Eu não só adoro futebol, mas só que eu estou falando o seguinte, eu estou dizendo o quê? Não é da mesma forma que os esportes são divulgados na mídia. E isso dificulta o trabalho de professores de educação física. Com certeza. Eu chego numa aula de educação física e falo, quem é que conhece o futebol aí? Todos. Quem é que conhece uma ginástica? Eu já fiz esses testes nos cursos de educação física. Eu chego no primeiro dia de aula e falo com os alunos. Quem é que conhece ginástica? Quais ginásticas? Quem fez ginástica na escola? Então, professor de escola tem esse compromisso. O professor de escola não dá o que ele quer. Tem documento que rege. Então, ele tem que desenvolver todos os conteúdos, todas as unidades temáticas. Entre elas, as ginásticas, né? Que é considerado um esporte técnico combinatório. Professora, confesso para a professora que foi a primeira vez que eu recebi aqui no programa alguém que tem essa especialização, né, na ginástica rítmica, mas eu queria muito te agradecer pela partilha desse conhecimento e
dizer que estou muito feliz porque contribuiu muito de um assunto que nós ainda não tínhamos discutido aqui. Então, queria muito te agradecer e pedir que a professora faça aqui as suas considerações finais e, claro, né, a casa está sempre aberta para que a gente possa continuar discutindo esses e outros assuntos. Eu vou fazer um convite para o pessoal, Claro. né? Assistir as ginásticas nos Jogos Olímpicos. Nós temos 3 modalidades de ginástica, né? Para o pessoal saber, né? Quem ainda não... Nós temos lá a Federação Internacional de Ginástica. Essa federação, ela comanda várias modalidades gímnicas. Uma de participação, que é a ginástica geral, ou ginástica para todos, hoje em dia tem uma nova nomenclatura, e depois as competitivas, que você tem a ginástica artística, feminina e masculina, ginástica rítmica, ginástica acrobática, aeróbica, trampolim, né? E o parkour hoje em dia. Nas Olimpíadas nós vamos ter 3 modalidades: trampolim, ginástica rítmica e a artística, que conta como 2 porque tem o feminino e masculino, são 2 comitês. Eu aí faço convite para o pessoal assistir, conhecer a ginástica, né? E os professores da escola trabalhem com a ginástica. Ninguém precisa ser atleta para trabalhar com a ginástica. A escola é um espaço de cultura corporal. Maravilha. Professora, mais uma vez a minha gratidão. Obrigado, viu? Obrigada a você. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a educação física e a diversidade, que aí esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a professora e também pesquisadora, doutora Roberta Gaio. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.